noite era fria e perigosa, mas ele de uma forma corajosa começou a falar com Deus do céu. Talvez na oração ele dizia: foi o Senhor quem fez a noite e o dia, agora Deus escute a minha voz. Não deixe este vale escurecer, será difícil de prevalecer. Pare o tempo agora sobre nós. A fé de Josué moveu o céu. O nosso Deus é justo e fiel e nunca desampara o povo seu. Enquanto Israel estava em guerra, o dia ficou grande sobre a terra, e aquele vale o povo então venceu. A paz do Senhor, meus irmãos amados. Estou aqui hoje, é dia 10 de maio, dia das mães. Eu sou a pastora Cidinha, esposa do pastor Sérgio. Quero desejar a todas as mães um dia cheio de alegria. Eu sei que nem toda mãe hoje tem um dia cheio de alegria, mas que Deus possa confortar o coração de cada mãe que perdeu seus filhos, cada mãe que não tem mais a sua mãe, como eu, né? Que o Senhor já recolheu a minha mãe, mas que o Senhor seja o nosso conforto de cada dia. Amém? Estou aqui para te dar uma palavra de Deus para cada uma das mães e cada um de vocês que vê esse vídeo hoje, né? Ou amanhã, não sei quando você vai ver, eu sei que Deus vai enviar esse vídeo ao coração certo que está aí precisando de escutar essa palavra, amém? Aqui no livro de 1 Samuel 19, no versículo 18, diz que Saul e seus mensageiros profetizam. E diz assim que assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram, e ele e Samuel ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa do profeta, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhe presidia, e o Espírito do Senhor veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Glória a Deus. Eu vou ler só esses versículos aqui, irmão, 2 versículos. Em casa você pode ler e meditar mais. Aqui, irmão, conta que Davi, ele estava sendo perseguido por Saul e ele foi para a casa de Samuel. Mas quando ele chegou na casa de Samuel, alguém já contou para Saul: Davi está na casa de Samuel. Aí Davi ficou lá por um tempo porque a perseguição era muito grande. Saul mandou os mensageiros dele buscar Davi. Mas quando os mensageiros chegavam lá, o que acontecia? O Senhor enchia eles do poder de Deus e eles profetizavam junto com os profetas. E eles não conseguiam levar Davi, até que o próprio Saul foi. Mas quando Saul entrou, pisou naquela terra do profeta Samuel, ele também foi cheio do Espírito de Deus e também começou a falar línguas estranhas e profetizar, né? Hoje eu quero dizer para você que ainda que o inimigo esteja te perseguindo no seu encalce, como a Bíblia diz, que Saul ele perseguiu Davi como uma pulga no deserto.
Ainda que você esteja sendo perseguido, o inimigo está no seu encalce, mas o Senhor, Ele desce até sobre os seus inimigos. Porque, irmão, a gente às vezes é tão perseguido que a gente mesmo não entende o porquê, a causa de tanta perseguição. Como Davi ele não entendia porque ele estava sendo perseguido, mas ele estava sendo perseguido por conta da unção que o Senhor derramou sobre ele. Talvez hoje, nesse dia de hoje, você também está sendo perseguido por conta da sua unção, por conta do dom de profetizar, por conta do dom de revelação, por conta do dom da palavra que o Senhor derramou sobre você, por conta da luz que o Espírito Santo colocou sobre você. Mas saiba que nesta tarde, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele te esconderá no esconderijo do Altíssimo. Ele que colocou os dons em você. E muitas das vezes as pessoas, eles nos perseguem, mas na verdade eles não querem a gente, eles querem o que está na gente, que é o Espírito Santo de Deus, e esse não é comprado, esse não é dado. Irmão, então muitos não entendem e dá vazão para o adversário entra e eles começam a nos perseguir. E a Bíblia diz que Davi foi esse homem cheio de sabedoria, cheio da unção de Deus, sabe? Ele lutava as guerras do Senhor, ele não desistia. Pensa que ele não caiu, que ele não pecou, ele caiu, mas ele tinha um coração aquebrantado, chegava na presença do Senhor e pedia perdão e o Senhor levantava ele de novo. Irmão, talvez hoje nós estamos sendo muito perseguidos. Irmão, nós temos família, filhos, netos, na escola está sendo difícil, os dias são difíceis para nós, mas a Bíblia diz que o Senhor nos esconderá no esconderijo do Altíssimo. E hoje eu tenho certeza que o Senhor vai te esconder de toda perseguição, de toda fofocaria, irmão. Sabe, te vê num lugar e vai e conta, porque viram Davi lá e contaram, Davi está escondido lá, para que ele fosse pego, né? Mas o Senhor que escolheu Davi. E foi o Senhor que te escolheu, foi o Senhor quem me escolheu. Talvez hoje você seja essa mãe que perdeu sua filha, perdeu seu filho, mas a palavra de Deus diz que no grande dia nós vamos estar junto com eles. Perdemos a nossa mãe, não é? Mas a luta continua, irmão, porque nós estamos chegando na reta final. A gente está vendo aí todos os dias muita perseguição, né? O Senhor fala conosco e o povo não acredita. Você profetiza, você dá revelação, muitos deles não acreditam no que você fala, mas hoje o Senhor, Ele te livra da perseguição. Pode vir os inimigos como foram pegar Davi, mas não vão conseguir, porque o Espírito de Deus está nos escondendo. O Espírito de Deus está te escondendo nessa boca da noite, nessa tarde. Amém? Eu creio na palavra de Deus que diz aqui que Samuel, ele estava na casa de Samuel. Samuel era um profeta de Deus, era o profeta daquela época. Hoje nós temos mais profeta daquela época, irmão. É difícil você achar um profeta assim, que tem essa posição de Samuel na presença de Deus. Mas o Senhor ainda tem os seus profetas escondidos, né? E eu creio em nome do Senhor Jesus que nessa tarde o Senhor está falando comigo e com você. Não temas não. Davi, ele foi se esconder no lugar certo, porque ele sabia que ali tinha um profeta. Amém? Veja bem aonde você vai esconder, aonde você vai ficar enquanto o Senhor não te livra das garras do nosso adversário, do seu adversário. E a Bíblia diz que dali Davi, enquanto eles estavam falando, Samuel falando línguas estranhas, sendo visitado pelo Espírito de Deus, Davi fugiu. E Deus sempre deu livramento a Davi, sempre Deus nos dará livramento do nosso adversário, amém? Então você que é mãe, eu agradeço a Deus pela sua vida, pela a nossa vida, sabe? Por tudo que nós guerreamos até aqui, vencemos. Eu já venci, irmãos, cada batalha tão difícil,
mas o Senhor dos exércitos, Ele mostrou caminho, Ele abriu o caminho, amém? Então eu creio que nesta tarde Ele vai abrir caminho para você, nessa palavra do 1 Samuel 19, versículo 18, amém? Fica na paz do Senhor, que Jesus te guarde, te livra de todo mal. Vamos orar, né, um clamor ao nosso Deus, para que o Senhor esteja contigo nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Pai querido, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós que somos mães, Senhor, muitas das vezes mãe e pai junto, Pai. Senhor, mas nós cremos que quando a sua trombeta tocar, aleluia, nós estaremos ali em prontidão, Senhor, para te ouvir. Senhor, eu te peço por todos aqueles que vai ouvir esse vídeo, Senhor, que o Senhor abra caminho para eles, que o Senhor dê a direção, que o Senhor seja o direcionamento de cada um, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Pai, que o teu Filho Jesus Cristo esteja na nossa frente, guardando, livrando, Senhor, nós de todo mal, de todas as enfermidades, Senhor Jesus, que assola a face dessa terra. Senhor, unge as portas das nossas casas, para que as enfermidades não entrem, para que o mal não entre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A paz do Senhor a todos vocês em nome de Jesus. Amém.